Então, 31 de agosto de 2021, vai dar início à aula de suspensão da exigibilidade do crédito, né? Já comecei a falar isso com vocês. Vamos prosseguir. Então, vejam os senhores que o Código Tributário Nacional, no artigo 155, ele prescreve 6 causas suspensivas da exigibilidade do crédito. O que são causas suspensivas da exigibilidade do crédito? São causas que tornam o crédito temporariamente inexigível. Então, sempre que nós estivermos diante de uma das 6 causas prescritas no artigo 151, o crédito ele existe, porém, a Fazenda Pública não pode realizar ato algum no sentido de cobrar esse crédito do contribuinte. É como se a cobrança, não é só a cobrança, mas é qualquer ato que implique na cobrança estivesse, a Fazenda Pública está impedida de realizar, ok? Então, o número 3 aqui, a linha, o item 3, né? Ele fala as reclamações e os recursos nos termos das leis regulamentadoras do processo tributário administrativo. Então, pessoal, existe um verdadeiro processo tributário administrativo. O que é o processo tributário administrativo? É exatamente as impugnações administrativas que questionam a validade e a legalidade do ato administrativo de lançamento. Como eu falei para vocês, sempre que o contribuinte sofrer um lançamento, ele possui o direito de questionar administrativamente esse lançamento, ou seja, ele possui o direito de se dirigir à autoridade administrativa e falar, olha, o lançamento foi feito, mas ele está incorreto, e eu quero que ele seja corrigido. Ou então ele é inválido, eu quero que ele seja invalidado. Vai depender do vício que o lançamento possuir, vício de caráter formal, vício de caráter material. Cada pessoa política, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada uma dessas pessoas políticas, ela possui competência para legislar e criar e regulamentar o seu próprio processo tributário administrativo. Então, o processo tributário administrativo no âmbito da União, ele é regulado por uma lei federal. O processo administrativo no âmbito do Estado de São Paulo, ele é regulado por uma lei paulista. E o processo administrativo tributário no âmbito do município de Taubaté, ele é regulado por uma lei municipal taubatiana, tá ok? Temos que prestar muita atenção nisso, porque são regras procedimentais distintas. Então, se você quiser impugnar administrativamente um crédito tributário, né, um lançamento, na União é de uma forma, no Estado é de outra e no município é de outra. Tudo bem? Bom, seja como for, a partir do momento em que o contribuinte ele oferta uma impugnação administrativa, enquanto o procedimento administrativo, né, oriundo com a impugnação estiver correndo, a exigibilidade do crédito sempre estará suspensa. Ou seja, diante de uma impugnação administrativa, a Fazenda Pública não pode tomar ato algum no sentido de exigir o crédito, ok? E o procedimento administrativo, ele é julgado em primeira instância, geralmente por um juiz singular, e em segunda instância, geralmente por um órgão colegiado, composto tanto de fiscais como de advogados. Ou seja, nos órgãos colegiados de segunda instância, pelo menos é assim, tanto no âmbito do CARF, da União, quanto no TIT do Estado de São Paulo, quem vai fazer o julgamento em segunda instância é um órgão colegiado que compreende tanto auditores fiscais quanto de advogados escolhidos pela iniciativa privada. Tudo bem? São representantes dos contribuintes e são representantes do fisco, que estão ali para julgar o auto de infração e verificar a sua legalidade. Tudo bem, gente?
Alguma dúvida? Ok. Por enquanto não, professor. Beleza. Então, olha só. Então, eu comecei pelo item 3, né? Que são as reclamações e os recursos nos termos das leis regulamentadoras do processo tributário administrativo. Agora, eu tenho a linha 1, o item 1 aqui, que é moratória. Gente, o que é moratória? Alguém sabe me dizer? Mora é juros, né, professor? Hã? Mora é juros, né? Desculpa. Pode repetir para mim? Pode repetir para mim? O que é moratória? Mora é juros. Mora é Mora juros? Seu microfone está muito ruim, Greg. Moratória é a dilação do prazo para pagamento. Então, quando o poder público concede uma moratória ao contribuinte, o que ele está fazendo é nada mais, nada menos do que dilatando o prazo para pagamento daquele tributo. Então, por exemplo, o IPTU, né? Lembram aquele ano que teve aquela enchente lá em São Luís do Paraitinga? Se eu não me engano, a enchente foi na virada do ano, né? Se eu não me engano, naquele ano, o IPTU só foi cobrado no ano seguinte. Ou seja, normalmente você tem a obrigação de pagar o IPTU a partir de fevereiro e março. Mas como teve enchente, as pessoas foram afetadas pela enchente, para ajudar as pessoas, a prefeitura concedeu uma moratória. Falou, olha, em vez de pagar IPTU esse ano, o IPTU desse ano você pode pagar no ano que vem. Isso ocorre também em municípios assolados pela seca, lá no Nordeste, né? Então, tem um ano de uma seca muito forte, e aí o município acaba dilatando o prazo para pagamento dos tributos, tá ok? Isso ocorreu também na pandemia, né? Durante a pandemia da Covid-19, no ano passado, notadamente, né? O governo federal ele dilatou o prazo para pagamento de alguns tributos, tá ok? Então, ele postergou, ele concedeu uma moratória, tá ok? Então, moratória nada mais é do que a dilação do prazo para pagamento. Vejam bem, se o próprio poder público está dilatando o prazo para pagamento, então, enquanto a moratória não vencer, o poder público não pode exigir do contribuinte aquele tributo, concorda? Foi o raciocínio que eu tirei com vocês aqui, né? Se dentro desse prazo de 30 dias para pagamento, né? Se dentro do prazo de 30 dias para pagamento, né, a Fazenda Pública não pode exigir o crédito, se a Fazenda Pública dilata esse prazo através de uma moratória, é claro que ela também estará impedida de exigir o crédito enquanto vigir a moratória. Tudo bem? Feito isso, gente? Beleza. Sim, professor. Vamos para o 6 agora. Parcelamento. Gente, o que é parcelamento? Você fracionar o valor da dívida em pequenos valores? Quase, Luana. Quase. Está no caminho. Quem ajuda, Luana? O que é parcelamento? Você dividir, professor. Parcelamento é pagar em vezes. Né? Quando você faz um pagamento, você pode pagar à vista, como você pode pagar a prazo, em vezes. Ok? Então, parcelamento é pagar em vezes. Ok? Então, olha só que interessante. Se parcelamento é pagar em vezes, e se o pagamento é uma causa extintiva do crédito, por que o parcelamento está aqui como causa suspensiva da exigibilidade do crédito? Porque enquanto eu estiver adimplindo com o parcelamento,
a Fazenda Pública não pode tomar nenhuma medida para me cobrar o crédito, percebe? Você tem que tomar cuidado com o parcelamento, porque o parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade, mas o parcelamento ele também é causa extintiva do crédito, porque parcelamento é uma forma de pagamento, percebe? Se pagamento é causa extintiva e se parcelamento é uma causa, é uma forma de pagamento, então, quando eu vou parcelar, eu também vou extinguir o crédito. Se eu extingo o meu crédito, se eu parcelo o meu crédito em 100 vezes, cada parcela que eu quito, eu extingo 1/100º do crédito, concorda? Ok? Então, isso é muito interessante, tá? O parcelamento... Gente, e é uma outra coisa também que é bem lógica isso, né? Poxa, se eu faço um parcelamento, se o parcelamento ele é aceito pelo poder público, né? O poder público aceitou que eu pague em parcelas. Se o poder público aceitou que eu pague em parcelas, então, enquanto eu estiver cumprindo as parcelas que eu me comprometi, o poder público não pode me exigir a integralidade do tributo, concorda? Agora, se eu deixar de pagar o parcelamento, aí ele pode me cobrar, porque daí o crédito se torna exigível novamente, tudo bem? Aí se dá a rescisão do parcelamento. Só que a rescisão do parcelamento, ela não se dá quando você deixa de pagar uma parcela, tá? Geralmente é quando você deixa de pagar 3 parcelas. Tá? Você parcela e vai pagando. Aí você paga a primeira, segunda, se deixar de pagar a terceira parcela, aí aquele parcelamento é considerado rescindido, tá? Geralmente é assim, não necessariamente assim. Alguma dúvida? Então, olha só, moratória, as reclamações e os recursos administrativos e parcelamento. Agora, vamos ver o inciso 2, o depósito do montante integral. Inciso 4, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação judicial. Então, agora, para tudo e presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Gente, se eu sofri um lançamento, no momento em que eu impugnar esse lançamento, a exigibilidade do crédito estará suspensa? Sim. Agora, eu também não posso impugnar judicialmente o crédito. Porque, veja, uma coisa eu entrar com impugnação administrativa, ok? Então, uma coisa eu vou lá e entro com impugnação administrativa. Ou seja, eu questiono a validade do crédito diretamente no Poder Administrativo. Feito isso, suspende a exigibilidade. Agora, e se eu falar assim, não, eu não quero brigar na esfera administrativa, eu quero ir logo para o Poder Judiciário. Posso mas a gente não tem que esgotar a esfera administrativa antes de ir para o judiciário? Não, eu tenho que esgotar a esfera administrativa para propor mandado de segurança. Né? Lá na lei do mandado de segurança tem um dispositivo que fala que eu só posso entrar com mandado de segurança quando eu esgotar as esferas administrativas. Não, mas na parte da seguridade também. Eu trabalho com isso. Tem o pessoal que entra com aposentadoria lá tem que primeiro ir para a junta de recursal para depois entrar. Não, tudo bem, mas isso é seguridade social, isso não é direito tributário. Sim, mas a gente está perguntando porque fizemos a correlação, você está perguntando uma coisa parecida, Ricardo. Então, não, no direito tributário não tem. Você está brava, sabe? Não, você falou, a gente está falando de direito tributário, mas a gente fez, nós duas pensamos a mesma coisa. Você quer que eu coloque um mantrazinho para você ouvir? Para você respirar fundo? Ai, tô precisada, viu, professor? Esse negócio de TCC, isso aí não devia existir, não. Isso aí tirar a paz do cidadão. Pelo amor de Deus, professor. Olha a banca que você vai colocar pra gente, hein, Murad? Olha lá. Não tem que existir TG, então uma coisa mais legal que tem o TG. Vocês vão fazer um trabalho, vocês vão estudar sobre um tema da preferência de vocês, e vão ler, vão estudar, vão aprender, vão escrever sobre esse tema, não é legal? E depois vocês vão defender sobre isso.
Pô, super legal, meu. Eu acho bem legal. Qual é o problema? Por que vocês estão estressados com isso? Bom, eu e a Sara, a gente demorou para arrumar o tema, né? A gente está ainda meio no limbo. Só para discutir o tema, a gente não consegue, no dia de desenvolver o trabalho. Então, mas você concorda que delimitar o seu objeto de estudo, às vezes, dá muito trabalho mesmo, é muito difícil. Depois que você delimita, de repente, pode se tornar mais fácil a jornada. Eu tô achando que essa parte é o que complica mesmo. Ué. Tá em dúvida, não sei o que eu escrevo, não sei o que eu escrevo, aí você fica procurando e tal. Aí você define, vou escrever sobre isso. Pô, daí é fácil, aí tem que fazer o quê? Depois que você define sobre o que você vai escrever, o que vocês vão fazer? Ler e escrever. Antes de ler, antes de escrever, o que vocês têm que fazer? Projeto? Pesquisar. Vocês têm que eu ler. gostei. Só vai escrever bem quem lê bem. Então tem que ler, tem que ler. E também, gente, procurar aí audiovisual também, né? Eu estou convencido hoje que o estudo hoje não é só a leitura. Cada vez mais o audiovisual tem, né, tem um papel importante nisso daí, né? Vocês podem assistir julgamento do Supremo Tribunal Federal, se o seu tema for julgado no Supremo, isso é muito importante. Vocês podem assistir aulas aí que vocês encontram em congressos, entendeu? Mas ainda, fundamentalmente, tem que ler. Então, não adianta vocês querendo sair escrevendo. Vocês têm que ler, 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 dominar o assunto. Depois vocês sentirem que vocês estão dominando o assunto, aí vocês começam a escrever. E aí, vocês começam a escrever o básico do assunto, sabe? A introdução, aí você vai aprofundando na sua pesquisa. E o negócio flui. Bom, mas voltando aqui. Eu sofri o lançamento. E eu não quero discutir na esfera administrativa. Eu posso discutir na esfera judicial? Posso. Eu posso, porque existe o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Já ouviram falar desse princípio? Já ouviram? Espero que sim, né? A gente Inafastabilidade. teve processo com o Tony, né, Ricardo? Então, inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Nenhuma matéria pode ser afastada do conhecimento do Poder Judiciário. Então, se eu não concordar com o lançamento, eu posso entrar com uma ação judicial questionando o lançamento. Se eu quiser entrar com mandado de segurança, eu preciso esgotar o administrativo, eu tenho que esperar passar o prazo administrativo para entrar, percebe? Tem que usar a cabeça, porque se não esgotar o administrativo, aí o mandado de segurança pode ficar prejudicado. Mas você pode entrar com uma ação ordinária também, nada impede você de entrar com uma ação ordinária, tá? Recentemente, a Universidade de Taubaté ela foi autuada pela Receita Federal do Brasil em 40 milhões de reais, uma coisa absurda. Uma coisa que eu fiquei assim, passado, sabe? E não é porque ela não pagou o tributo, é porque ela não entregou o valor do tributo para quem a Receita entende que ela tem que entregar. É uma coisa assim, enfim, é questionável, mas, pô, a Receita chegou e cobrou 5 anos para trás 40 milhões de reais. O professor Luiz Arthur impugnou administrativamente e entrou com uma ação judicial. Ele foi pelos dois lados, tá? E eu acho que a judicial, o administrativo perde o objeto quando se discute no judicial, mas tá rolando, entendeu? Bom, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: eu posso impugnar judicialmente o lançamento? Sim, eu posso. E agora que vem a questão. Quando eu impugno judicialmente o lançamento, automaticamente estará suspensa a exigibilidade do crédito, tal como ocorre na impugnação administrativa? Entenderam a minha pergunta? Não estará, vai ter que ter a liminar. Então, olha só. Eu vou ter que pedir o efeito suspensivo. Exatamente. Não é efeito suspensivo. Você vai ter que pedir a tutela de emergência. Tá? Você vai pedir uma tutela de urgência. Tá? Vai pedir para suspender a exigibilidade do crédito. Efeito suspensivo é outra coisa, tá? Tá. Então, você vai... Veja só. O fato de eu impugnar administrativamente o lançamento já suspende a exigibilidade do crédito. Mas o fato de eu impugnar judicialmente o lançamento não suspende por si só a exigibilidade do crédito.
Se eu mover uma ação judicial questionando o lançamento, o simples fato de eu acionar o Poder Judiciário questionando o lançamento, ele por si só, ele não suspende a exigibilidade do crédito. Entenderam isso? Agora, se eu ajuizar uma ação questionando judicialmente o lançamento e eu efetuar o depósito do montante integral em juízo, aí eu passo a ter direito à suspensão da exigibilidade do crédito. Estão entendendo? Quem não entendeu Só isso? se depositar, se não depositar, não pode? Tipo uma calção? Calma. Exatamente. Veja bem, se eu entrar com ação judicial questionando o crédito e efetuar o depósito do montante integral, o juiz ele tem que suspender a exigibilidade do crédito. Veja, não tem como ele não suspender. Aí não é uma questão do juiz entender se a causa é suspensiva ou não. Veja bem, o juiz não tem, é um direito subjetivo do contribuinte. Todo contribuinte nesse país, ao entrar com uma ação judicial questionando o lançamento tributário, ele tem direito a depositar o montante integral em juízo e suspender a exigibilidade do crédito. Entenderam? Sabe quem gosta muito de fazer isso? Banco. Vira e mexe, as prefeituras lavram auto de infração contra banco. Então, a prefeitura Taubaté lavrou uma auto de infração contra o Banco Itaú de 50 mil reais. Sabe o que o Banco Itaú faz? Ele pega os 50 mil reais, deposita em juízo e entra com uma ação judicial e vai questionar esse crédito até o STF. Vai embora. Começa a briga judicial. Tudo bem? Veja bem, se no final da ação o pedido do Banco Itaú for julgado procedente e o juiz anular o lançamento, o dinheiro que está depositado em juízo, ele retorna ao contribuinte, corrigido. Entenderam? Sim ou não? Agora, e se o Banco Itaú perder a ação? Se o Banco Itaú perder a ação, aquele depósito do montante integral, dá uma olhada na tela, ó. Extinção do crédito. 6. Conversão do depósito em renda. Então, se o Banco Itaú depositou 50 mil reais em juízo e discutiu, se o Banco Itaú perder a ação, aqueles 50 mil em juízo corrigidos serão convertidos em renda à fazenda pública e estará extinto o crédito. Entenderam por que suspende a exigibilidade? Porque se eu deposito o montante integral em juízo e o dinheiro já está lá, por que a fazenda pública vai me cobrar de novo? O dinheiro está lá, está depositado. Vamos discutir. Se a fazenda pública ganhar, converte em renda para ela, está extinto o crédito. Se a fazenda pública perder, devolve para o contribuinte o dinheiro dele. Não tem por que cobrar o contribuinte, percebe? Mas esse valor aí, ele não vai ser corrigido também? Não, mas ele está depositado judicialmente. O depósito judicial ele é corrigido. Entendeu? Entendi. Depositar o montante integral, gente, quando o contribuinte tem condições, né? Muitas vezes o contribuinte não tem condições de fazer o depósito do montante integral. Mas quando o contribuinte tem condições de fazer o depósito do montante integral, é muito bom fazer isso, sabe por quê? Porque lá na frente, se ele perder a ação, o dinheiro já está depositado, percebe? Porque... Bom, deixa eu continuar. Agora, se eu entrar com uma ação judicial e não efetuar o depósito do montante integral,
Mas, se eu convencer o juiz de que o direito que eu estou arguindo naquela ação, eu tenho uma elevada probabilidade de ganhar, e que eu corro um risco de ter os meus bens penhorados, caso a exigibilidade não seja suspensa, o juiz ele pode, liminarmente, através de tutela antecipada, tutela de urgência, ele pode ir lá e suspender a exigibilidade do crédito, entenderam? Porque, gente, quais são os requisitos para a concessão de uma tutela de urgência? Perigo em mora, fundos boniúris. É o Probabilidade do direito e o perigo da demora, né? a demora do processo pode acarretar dano e difícil reparação, não é isso? Porque, olha só, se eu sofri o lançamento e eu não paguei, eu impugno ele judicialmente, você concorda que a Fazenda Pública pode me executar? A Fazenda Pública pode me executar. E se ela me executar e penhorar os meus bens, e levar meus bens à asta pública, e depois eu ganho a ação anulatória? Entenderam? Então, a Fazenda Pública ela pode me executar. Se ela expropriar bens do meu patrimônio e eu ganhar a ação anulatória, tem que me devolver o dinheiro, concorda? Então, eu posso tentar suspender a exigibilidade do crédito demonstrando para o juiz que o fumo boniúris e o periculum in mora estão presentes. O periculum in mora sempre vai estar presente, concorda? Porque você nem precisa dizer para o juiz, né? Pô, se eu não suspender a exigibilidade, eu vou sofrer execução. Quer dizer, o periculum in mora está presente. O difícil é o fumo boniúris, mas não é impossível. Se você entrar com uma ação e você tiver bons fundamentos para juizar a sua ação, você pode pedir a suspensão de exigibilidade do crédito, ok? E o juiz pode conceder ou não. Aí vai ser o juízo de valor que ele fizer. Tudo bem? Professor, só para esclarecer uma coisa, qual que é o tipo de ação que cabível para fazer essa impugnação? Então, aí o Tiago, né? Isso. Aí, Tiago, na verdade, nós temos várias ações, tá? Na verdade, eu posso usar mandado de segurança, se eu não precisar produzir prova, mas se eu precisar produzir prova, eu vou ter que estar com uma ação anulatória do crédito tributário. E enquanto está se discutindo isso nessa ação, a execução fiscal pode andar junto também? Se a exigibilidade do crédito não estiver suspensa, enquanto se discute a ação, a Fazenda Pública pode executar, sim, senhor. Uhum. Entenderam? Beleza. Certo, pessoal? Professor, Pois não, Patrícia. então, se for concedida a medida liminar, tem o efeito suspensivo da exigibilidade. Agora, se não for concedido, não suspende a exigibilidade do crédito. Exatamente. Eu entrando com uma ação judicial, meio que eu renuncio à fase administrativa, né? Ou não? Então, foi isso que eu discuti com o professor Luiz Arthur, né? Porque ele impugnou administrativamente e ele entrou com uma ação anulatória. Eu falei, Luiz, mas você entrou com... Ele teve a faculdade que quis fazer isso, né? Eu falei, Luiz, quando você entra com a anulatória, eu penso que a fase administrativa está prejudicada, porque veja, se você ganhar administrativa e perder a anulatória, eu não sei, ficam condições contraditórias. Eu acho que a decisão judicial prevalece perante a administrativa. Geralmente, Patrícia, se faz a impugnação administrativa e se a pessoa perder a impugnação administrativa, aí ela vai para a via judicial, tá? Sim, o normal, né? O normal é isso. Você faz a impugnação administrativa. Perdeu a impugnação administrativa? Beleza. Aí você vai lá e vai para a via judicial. Eu penso também que a via judicial torna a administrativa prejudicial. Mas eu já discuti isso com o professor Júnior Alexandre, de processo civil,
e ele mostrou argumentos que me fizeram repensar isso aí, entendeu? Ele falou assim, às vezes a judicial ela é mais abrangente que a administrativa, entendeu? Então, tem que ver caso a caso, tá? Mas, a rigor, eu entenderia que quando você vai para o judicial, você renuncia administrativo, tá? Inclusive, isso está lá na lei de mandado de segurança também. Se olhar na lei de mandado de segurança, ele diz que você renuncia administrativa quando você entra com mandado de segurança, tá? Tá. E o senhor também falou que a moratória, ela prorroga o vencimento do crédito. Sim. Então, no caso, o parcelamento seria uma espécie de moratória? Boa observação, boa observação. Quando eu confiro um parcelamento, eu acabo, de uma certa forma, dando uma moratória parcial, concorda? Né? O parcelamento, ele junta tudo, né? Ele é uma forma de pagamento em vezes, então ele também é uma forma de moratória, se for parar para pensar, né? Porque você está permitindo que pague em vezes, né? Exatamente. Sim. Eu só pediria para você, Patrícia, assim como eu falei para a Sara, tomar cuidado com essa expressão efeito suspensivo. Porque efeito suspensivo, a expressão efeito suspensivo, você utiliza quando você tem uma liminar, vamos supor, o autor entrou com uma ação e pediu uma tutela liminar, pediu uma tutela de urgência, ou uma tutela de emergência, né, de evidência. Ele pediu uma das tutelas provisórias, certo? Então, o autor ajuiza a ação e pede uma tutela provisória. E essa tutela provisória ela é concedida pelo juiz de primeira instância. Você, como advogado do réu, que vai suportar a tutela provisória, o que você pode fazer? Você pode entrar com agravo de instrumento no tribunal e pedir para o tribunal cassar a tutela provisória. Só que, quando você entra com agravo de instrumento no tribunal, você pode pedir para o relator do agravo de instrumento suspender os efeitos da tutela provisória. E aí é isso que se chama de efeito suspensivo, entendeu? Então, efeito suspensivo, tecnicamente falando, é o que você pede no agravo para suspender a decisão daqui de baixo da primeira instância que deferiu a tutela provisória, entendeu? Por isso que eu falei isso para... Ou suspender a decisão ou deferi-la, né? Então, mas daí quando você defere, você caça, concorda? Sim. Então, porque assim, quando você vai para o agravo de instrumento, em tese, ele vai ser julgado por 3 desembargadores, tá certo? É a turma que vai julgar, tá ok? Tem o relator. Quando cai na mão do relator, você já pede para o relator efeito suspensivo até o julgamento final, percebe? Na verdade, você pede para o relator uma tutela provisória para caçar a tutela provisória, para suspender os efeitos da tutela provisória aqui de baixo, entendeu? Só que agora é uma tutela provisória negativa, né? Você fala, senhor desembargador, senhor eminente relator, não obstante a decisão do juiz de primeira instância, eu peço que o senhor suspenda a decisão enquanto o agravo for julgado, entendeu? Agora, no agravo, pedir para o tribunal cassar a decisão, percebe? Uhum. Eu peguei um caso interessante, que o juiz aqui em Taubaté, ele reduziu o aluguel em 50% durante 2 meses e em 30% durante 4 meses. Então, olha só a tutela de urgência que o juiz em Taubaté deu. Ele falou assim, fica reduzido o aluguel para 50% do seu valor por 2 meses e 30% do seu valor por mais 4 meses. Ou seja, mexeu 6 meses o aluguel, percebe? Eu fui para o tribunal e falei assim, relator, enquanto a loja permaneceu fechada em função da Covid, eu concordo com a redução em 50%. Então, eu concordei. Eu falei, olha, porque a juíza reduziu 50% por 2 meses. Mas a loja ficou fechada por 40 dias, percebe? Então, eu falei, eminente relator, durante o período em que a loja ficou fechada, que foram 40 dias, e eu mostrei lá, através dos decretos, a gente concorda com a redução do aluguel em 50%. Agora, depois que a loja foi aberta, a gente não concorda com a redução em 50% e nem com a redução em 30%, porque o cara está operando.
Percebe? Aí, o que o relator fez? Ele deu efeito suspensivo parcial para a tutela de emergência, percebe? Ele falou, olha, mantenha essa redução de 50% somente para o período em que a loja permaneceu fechada. Durante o período que a loja permaneceu aberta, vai voltar a pagar o aluguel integral, até o julgamento do agravo, percebe? Entenderam? Sim. É isso. Aí eu consegui um efeito suspensivo, só que foi um efeito suspensivo parcial. Aí você fala, pô, Murad, mas você concordou com 50%? Eu falei, concordei, cara, só que eu mostrei boa fé, percebe? Eu cheguei para o juiz e falei, não, tudo bem, a loja está fechada, vamos dividir o prejuízo, entendeu? Em tese, eu acho que o prejuízo é do comerciante, mas tudo bem, é uma casa excepcional, é Covid, para lá, para lá. Então, a loja permaneceu fechada, reduz em 50%, não tem problema nenhum. Agora, durante a loja está aberta, não tem não. E aí foi isso que foi feito. Tudo bem? Só que daí é engraçado, porque daí o tribunal vai julgar o agravo e a juíza aqui vai julgar a ação, percebe? Pode ser que no agravo o tribunal mantenha a redução apenas no momento que a loja permanecer fechada, e pode ser que a juíza aqui, quando julgar a sentença da ação, ela mantenha, ela volte a tutela provisória, percebe? Isso pode acontecer, né? Em função dos... Porque o agravo e a tutela provisória que ela deu foi feita através de uma cognição sumária, foi feita através de elementos trazidos ao daquele momento. Agora, a sentença, não. A sentença vai ter feito prova para ver se realmente a atividade da empresa foi reduzida, vai ver se o locador não precisa daquele aluguel para o seu sustento, aí vai levar em consideração um conjunto probatório aprofundado, não sumário, mas exauriente, tudo bem? E aí eu expliquei tudo isso para o meu cliente, nós fechamos um acordo e matamos as ações. Não sei porque eu estou falando isso, mas, enfim, é isso. E, então, tudo isso para mostrar para vocês que o ajuizamento de uma ação judicial questionando o lançamento tributário, por si só, não tem o condão de suspender a elegibilidade do crédito, como ocorre na impugnação administrativa. Para que nós tenhamos a suspensão da exigibilidade do crédito por ordem judicial, primeiro eu posso depositar o montante integral. Se eu efetuar o depósito do montante integral, aí a exigibilidade do crédito estará suspensa. E o juiz é obrigado a suspender a exigibilidade do crédito. É um direito subjetivo do contribuinte. Agora, se o contribuinte não efetuar o depósito do montante integral, mas comprovar para o Poder Judiciário que ele possui uma elevada probabilidade de sair vitorioso da demanda, assim como o periculum in morem, que é latente, como eu já falei para vocês, o judiciário pode, sim, através de uma medida liminar, tutela de urgência, ir lá e suspender a exigibilidade do crédito. Só que isso não é garantido. Tudo bem? Uhum. Dúvidas? Não é automático, então, se eu entrar com a ação judicial, que a administrativa, igual você falou, ela perde o objeto. Não é automático isso. Tanto que o professor Luiz Arthur fez as duas. E coitado do Luiz Arthur, ele fez que ele foi pressionado, que foi o maior estresse, imagine, sabe? Na universidade cai um alto de inflação de 40 mil. Gente, até eu fiquei muito, assim, inclusive, até discuti com minha esposa sobre isso, porque é um absurdo, gente. Como é que a Receita, como é que lava uma alta inflação com a universidade pública municipal de 40 milhões? Porque ela repassou o dinheiro para o município e a União entendeu que tinha que repassar o dinheiro para o fundo de participação, entendeu? Pô, bicho, bom, enfim, são coisas que ocorrem no Brasil, né? E aí foi pressionado, né? Reitoria, ficou todo mundo em polvorosa, né? E aí ele fez as duas coisas. Daí eu falei para ele, pô, aí entrou a gente do direito, né? Eu, o professor Daniel, todo mundo fomos lá conversar com o Luiz Arthur, né? Para ajudar a universidade, entendeu? Foi o maior pepino. E ele tomou as duas medidas, né? E eu falei para ele, falei, se eu... Hã? Quando que foi isso? Acho que foi antes da pandemia. Acho que foi 2019.
Não, quem vai se dar bem com essa história toda, sabe quem é? É o Luiz Arthur, porque ele vai ganhar um baita de honorário poupudo aí nessa ação que ele entrou, entendeu? Eu acho que ele entrou com uma ação anulatória, se não me engano. Tá? Professor, você devia ter pego essa aí, professor. Não, mas ele é procurador da universidade, né? Ah, é verdade. Procurador da universidade. Né? Então, eu acho que ele vai receber um belo de honorário, né? 40 milhões, né? 10% e dá 4 milhões. Mas não vai dar, né? O judiciário não vai dar, mas vai ter que dar um belo de honorário para ele, entendeu? Só que se eu fosse, deixa eu falar isso baixo aqui, se eu fosse o advogado da União, eu arguiria na ação que o recurso administrativo perdeu o objeto, entendeu? Então, mas o que eu ia perguntar depois é uma manobra, né? Porque daí você suspende pela via administrativa, então se o juiz não te der a liminar, você tá ali, né? Então, É foi uma isso. jogadinha, né? Não, foi exatamente isso que eu falei para o Luiz Arthur. Luiz Arthur, É um somebody love ali no sistema, né? Vamos, não, vai pra lá, não. vai Eu pra falei cá. o seguinte, Luiz Arthur, você entrou com recurso administrativo. Tá? Até o Luiz Arthur ficou meio xarope com isso daí, porque foi muito estresse. Né? Eu falei, você entrou com recurso administrativo. A exigibilidade está suspensa por conta do recurso administrativo, certo? Beleza. Agora você entrou com a anulatória. Se você não conseguir eliminar na anulatória, pode vir o procurador da Fazenda e falar que o administrativo perdeu o objeto por causa da anulatória e mandar trancar o administrativo e aí volta a ser exigível o crédito e o judiciário não suspendeu a exigibilidade, percebe? Eu falei isso para ele, eu discuti isso com ele, né? Ele ficou super estressado também, ficou bravo, não sei o quê, eu fui pressionado. Mas, enfim, o negócio é tão esdrúxulo que o juiz aqui também suspendeu, entendeu? Então, hoje tem a suspensão de elegibilidade por judicial e por administrativo, entendeu? E eu falei para ele, daqui para frente você deposita em juízo. Falei para ele, você não põe o dinheiro nem na conta da prefeitura e nem no fundo de participação do município. Você pega o dinheiro e deposita em juízo, para não ter mais discussão, entendeu? É uma coisa assim absurda. Eu acho, mas enfim, o que eu acho não vale muita coisa, então vamos tocar o nosso barco aqui. Tá? Esse exemplo é bem isso aí mesmo, tá? Para mostrar isso, porque a exigibilidade do crédito estava suspensa por força da impugnação administrativa e não por força da ação judicial. Depois que veio a liminar na ação judicial, percebe? E eu estou falando isso para vocês, gente, porque isso é público, tá? Vocês podem entrar no site lá da Justiça Federal, o processo está lá, vocês vão ter acesso ao processo. Tudo bem? Bom, deixa eu falar outra coisa para vocês agora, uma questão de ordem prática. Então, vocês já aprenderam já, né? Impugnação administrativa, suspende a exigibilidade do crédito. Impugnação judicial, não suspende a exigibilidade do crédito. Impugnação judicial mais depósito do montante integral, suspende a exigibilidade do crédito. Impugnação judicial mais pedido de tutela, aí vai depender do juiz conferir ou não a tutela. Tudo bem? Quando você vai fazer um depósito judicial, gente, você tem que saber qual é o número do processo e qual é o juízo que ele está andando, certo? Quando você ajuiza a ação, você sabe isso? Não. Então, é muito interessante isso, que quando você vai entrar com uma ação e você vai fazer o depósito do montante integral, não dá para você fazer na hora, você tem que ajuizar a ação, falar para o juiz que vai fazer o depósito do montante integral, na hora que o processo cai na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vara e recebe o número, aí você vai lá e faz o depósito judicial e apresenta o depósito judicial para o juiz, entendeu? Isso é uma questãozinha de ordem prática aí, só que eu já quebrei muita cabeça com isso. Como que eu vou fazer o depósito judicial se eu não tenho o número de processo, não sei qual é o juiz? Porque depósito judicial é um montante que fica depositado numa conta à disposição do juízo. Tá ok? E uma outra questão também que eu queria explicar para vocês, que essa é de direito financeiro, mas eu acho interessante vocês saberem, porque eu acho isso muito relevante. Tá? Quando o Gilmar Mendes foi advogado-geral da União, não sei se vocês sabem, mas no governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Gilmar Mendes, ele era advogado-geral da União, ok? Ele observou que existiam bilhões de reais depositados em contas judiciais, aguardando o trânsito em julgado
de ações tributárias. Entendeu o que eu falei? Porque ele falou, ele olhou lá e falou, tem bilhões de reais aqui que estão há 10, 15, porque veja bem, gente, uma ação tributária, ela pode levar 20 anos, 30 anos para ser julgada. Não, para ser julgada não, desculpe, para ter o trânsito em julgado, tá ok? Concordam comigo? Pode demorar muito, né? Primeira instância, fazer prova, perícia, às vezes é perícia contábil, demora para caramba, aí vai apelação, aí vai STJ, STF. Então, quando o Gilmar Mendes chegou lá na AGU, ele observou que existiam bilhões de reais depositados em contas judiciais, tá? Que aguardavam o trânsito em julgado das ações tributárias. E ele observou que a grande maioria das ações era julgada em favor da Fazenda Pública. A minoria das ações era julgada em favor dos contribuintes. Então, os contribuintes mais perdiam do que ganhavam. Mas enquanto os contribuintes estavam discutindo, a Fazenda Pública não podia colocar a mão no dinheiro. O dinheiro fica lá no banco. O banco é que trabalha com esse dinheiro, percebe? Porque para o banco é uma mamata, né? Ele pega um depósito judicial lá e remunera esse depósito judicial a 0,5% ao mês, e depois cobra 6% ao mês do seu cheque especial, aí ele fica com spread, percebe? Todo esse dinheiro depositado nas contas judiciais estavam na mão dos bancos. E os bancos trabalhavam com esse dinheiro durante anos. Porque só depois de 10, 15, 20 anos, quando havia o trânsito julgado, seja em favor do contribuinte, seja em favor da Fazenda Pública, é que esse dinheiro saía da conta judicial e ia para a conta do contribuinte ou ia para a conta da Fazenda Pública, conforme o caso. Tudo bem? Entenderam isso? Aí, o que o Gilmar Mendes bolou? Ele bolou um projeto de lei que dizia o seguinte: ele deve ter feito uma conta lá, né? Que os contribuintes ganhavam 20% e a Fazenda Pública ganhava 80%. Então, ele falou o seguinte: do dinheiro depositado em conta judicial, ele vai ser transferido automaticamente para o Caixa do Tesouro. 80% dele. E 20% dele vão ficar nessa conta judicial aí para ser entregue ao contribuinte, caso o contribuinte ganhe ação, percebe? Então, olha que interessante. Hoje você faz o depósito judicial, 80% do valor do depósito judicial já vai para o Caixa do Tesouro. E se a Fazenda Pública ganhar ação, ela recebe os 20% restantes. Ah, mas e se o contribuinte ganhar ação? Aí a gente pega esses 20% que restou lá de todos os depósitos judiciais e paga para aquele contribuinte que ganhou aquela ação, percebe? Ou seja, houve um desvirtuamento do Instituto do Depósito Judicial, porque a Fazenda Pública já coloca a mão do dinheiro no momento em que você faz o depósito. Não de todo o dinheiro, mas de grande parcela dele. E a pergunta que fica é o seguinte: poxa, e se acabar esses 20% e tiver mais contribuinte para pagar, como é que nós vamos fazer, né? Aí não tem como fazer, concorda? Aí fica muito difícil. E eu ouvi uma notícia no ano passado, no ano retrasado, que isso ocorreu no Rio de Janeiro, tá? Que os cofres, o poder público pegou todo o dinheiro do depósito judicial, depois precisava pagar o contribuinte que ganhou a ação e não tinha dinheiro lá. Entenderam isso que eu falei agora ou não? Isso foi feito primeiro pela União, depois foi copiado pelos estados, tá? E agora está sendo copiado por muitos municípios. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Beleza. Professor, eu estou com dúvida, mas eu acho que eu vou deixar para perguntar a hora que o senhor for falar sobre a extinção da exigibilidade, né? Não pode falar. Não, não é Porque, extinção na de verdade, exigibilidade, é a extinção do crédito. É, extinção do crédito. Acho que quando o senhor for falar de prescrição, é causa extintiva, né? Sim. Aqui, ó. Porque se... Peraí, deixa eu formular a minha pergunta.
Porque a prescrição, quando tem causa suspensiva, interrompe a prescrição, Sim. certo? Toda vez que a exigibilidade do crédito estiver suspensa, suspenso também estará a fluência do prazo prescricional. Não é interromper, tá? É suspender. Porque, veja, se o prazo prescricional é o prazo para a Fazenda Pública cobrar o crédito, e se a exigibilidade do crédito e a suspensão da exigibilidade suspende o direito da Fazenda Pública cobrar o crédito, então, enquanto a exigibilidade do crédito estiver suspensa, suspenso também estará o prazo prescricional. Tudo bem? Sim, é porque o senhor falou que tem processos de crédito tributário que duram 30 anos, isso? Processo judicial? Isso. Aí eu fiquei pensando, então, enquanto estiver correndo uma ação judicial que é causa de suspensão da exigibilidade, a prescrição está interrompida, né? Interrompida, não. Suspensa. Está suspensa. Então, olha só. Aí, boa sua pergunta, porque agora eu já vou explicar algo que eu estava me esquecendo. Lembra que eu falei que quando você tem dinheiro e você faz o depósito montante integral é bom? Por que é bom? Porque tem muita gente que deixa de pagar tributo por força de uma liminar. Percebe? Muita gente que entra com ação na justiça e ganha liminar e deixa de pagar o tributo por 10, 20 anos. Aí chega lá na frente, perde a ação, tem que pagar tudo que ficou para trás, percebe? Entendeu? Quer dizer, É corrigido, professor? é corrigido. Isso aconteceu naquela ação da COFINS, lá do escritório de advocacia, de consultório médico. Lembra que eu falei para vocês? O consultório médico não pagava COFINS. E teve muita gente que ficou anos sem pagar COFINS por força de decisão judicial. Aí, quando cai a decisão judicial, você tem que pagar tudo que ficou para trás, entendeu? Agora, Mas isso vale tanto para quando você não paga, quanto para quando você faz esse depósito. Vamos supor, eu faço esse depósito do montante integral e a minha ação dura 10 anos. Quando eu for, vamos supor que eu ganhe, né? Quando eu for receber esse valor que eu depositei no início do processo, ele também vai ter que estar corrigido, ou não? tudo bem, eu fiz uma poupança forçada, concorda? Eu fiz uma Sim. poupança forçada, porque eu fiquei depositando lá. Em vez de pagar para o governo, o que eu fiz? Eu fiquei depositando em juízo, não é isso? Em vez de pagar para o governo, eu depositei em juízo. Então, beleza, estou depositando em juízo, está tudo certo. Agora, quando eu não deposito em juízo e deixo de pagar por força da liminar, quando cai a liminar, a Fazenda Pública pode cobrar tudo de uma vez só. Então, uma coisa é você ficar depositando o valor todo mês. Outra coisa é, depois de 5 anos, a Fazenda Pública exigir de você o pagamento de tudo aquilo que você tem que depositar por mês de uma vez só, percebe? Vamos pegar uma empresa que fatura 100 mil reais por mês. Ela tem que pagar 3% de COFINS. Então, ela tem que pagar 3 mil reais. Então, se ela faz o depósito de montante integral, todo mês ela pega 3 mil e deposita, 3 mil e deposita, 3 mil e deposita. Pô, se ela ficar 100 meses, percebe? Sem pagar os 3 mil por força de decisão judicial, a hora que cair a decisão judicial, ela tem que pagar 300 mil, percebe? E o faturamento dela é só de 100. Entendeu? O problema todo ocorre quando eu fico muito tempo sem pagar o tributo por força de uma decisão judicial, que é uma decisão que pode ser derrubada, e aí depois cai essa decisão, e aí eu tenho que pagar tudo. Só que daí, quando cai a decisão e eu tenho que pagar tudo, o que vai acontecer? Eu vou pagar tudo de uma vez só, e aonde que eu vou arrumar dinheiro para pagar tudo de uma vez só? Entendeu? Sim ou não? Sim. Porque A prescrição no direito tributário é mais interessante do que no direito penal, hein?
Eu confesso para você que eu pouco entendo prescrição de direito penal. Eu sei só que oferece denúncia e interrompe, não é isso? Uhum. Eu- Mas tem a antes e tem a depois da sentença, né? São duas, né? Quando oferece denúncia e interrompe, daí quando vem a decisão também interrompe de novo, né? Tem vários marcos de É. interrupção. Eu confesso que eu pouco entendo de prescrição. Também pouco entendo de prescrição tributária também. Vocês vão ver só, é uma confusão danada. Então, aliás, não sei do que eu entendo bem ultimamente. Só de comprar chapéu e colocar na cabeça. Entende de comprar chapéu, olha. Tá? Mas aí, Patrícia, eu vou começar a falar de decadência e prescrição para vocês, tá? Na próxima aula, e a gente vai aprofundar nesse assunto. Tá bom? Uhum, tá bom. Mas Mas essas coisas que aparecem menos, professor, em qualquer área que seja de atuação, acho que você vai pegar mesmo o dia que você se deparar, né, com isso. Por exemplo, seu dia a dia, se não tem isso, se você não está com muitas ações nesse sentido, você não fica debruçado, né, sobre isso. Você vai se debruçar o dia que você tiver que fazer, né? é por isso que eu estou falando. Eu não faço processo criminal, entendeu? Eu não atuo na área criminal. E, infelizmente, na faculdade, ninguém me deu aula de prescrição punitiva, entendeu? E é isso que eu digo, gente. Quando você tem um bom professor na faculdade, mesmo que você não atue na área, você tem base. Por exemplo, eu não atuo na área trabalhista, mas eu sei que eu tenho uma base boa na área trabalhista. Por quê? Porque eu tive um excelente professor de trabalho. Excelente. Então, eu tenho base na trabalhista. Eu não atuo. Eu não sei muita coisa, mas eu tenho base, porque eu lembro muita coisa. Eu estudei na faculdade, o professor era bom. Agora, em direito penal, eu também tive bons professores de direito penal na faculdade. E eu sei muita coisa de penal que eu mesmo não atuando. Mas eu nunca tive uma aula na faculdade de prescrição. Aliás, eu guardo isso porque um dia eu entrei numa sala, eu estudava no A, aí eu entrei na turma B, e estava lá a matéria na lousa. Eu falei, pô, eu não tive isso, cara. E não tive. Passou o ano, a faculdade inteira, eu não tive. Então, você fica sem base. Aí, se eu quiser agora, tem que correr atrás, fazer um cursinho aí, pegar o livro, sentar e estudar, você aprende também, entendeu? Mas eu não atuo na área, quer dizer, não faz muita diferença. Mas até o cursinho, né? Quando você vai rever, a gente estava falando disso hoje, né? Que o ensino que a gente tem aqui não é voltado para a OAB, né? Que nesse momento que a gente está é uma coisa que a gente pensa muito. Sim. Mas se você tem uma boa base, a hora que você vai rever a aula, você lembra daquilo, aquilo é fácil. Agora, se você não tem base nenhuma, você tem que ficar ali debruçado sobre aquilo, porque parece que não entra, não liga ali os neurônios, porque você não tem base nenhuma. Por isso que eu estou falando, o meu sobrinho estava aqui, né, universitário, agora já voltou para a terra dele, né? Ele vai continuar assistindo a aula aí. Ele começou, as aulas para ele foram super produtivas, porque ele já teve tributário na faculdade, já esqueceu muita coisa, mas ele já tem uma base, entendeu? E aí ele começou a assistir minhas aulas, ele nada de braçada, entendeu? E teve um aluno meu que no último exame da ordem, ele falou que ele foi super bem na prova da ordem só com as minhas aulas. Quer dizer, essa aula aqui, realmente, o meu curso aqui não é voltado para a OAB, meu curso aqui é voltado para dar uma base para você de direito tributário. Mas eu tenho certeza que com essa base, você dá uma estudada, você vai bem de direito tributário na OAB. Tanto na primeira quanto na segunda fase. Só depende de vocês aí, né? Fazer a parte de vocês. Fechou? Tá. Então, gente, aí eu vou ter causas extintivas do crédito e eu vou ter causas exclusivas, tá, ok? Qual a diferença entre extinguir o crédito e excluir do crédito? Percebe? Não tem excluir o crédito, extinguir o crédito, me parece que o resultado prático é o mesmo, né? Você fulmina o crédito. E hoje muito se discute por que o legislador optou por esse termo, extinção e exclusão do crédito, tá ok? Eu não vou entrar nesse debate com vocês, que eu acho que isso é matéria mais para pós-graduação. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte:
Quando vocês ouvirem isenção e anistia, vocês não podem falar que isenção e anistia é causa extintiva do crédito. Vocês têm que falar que isenção e anistia é causa exclusiva do crédito. Tudo bem? Então, ó, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado, consignação em pagamento, decisão administrativa reformável, decisão judicial passada em julgado, dação em pagamento, tudo isso daqui são causas extintivas do crédito. Agora, isenção e anistia não são causas extintivas, são causas exclusivas, tá ok? Isso é muito importante vocês saberem, porque cai na prova e eles colocam lá isenção como causa extintiva, entendeu? Ou eles colocam compensação como causa exclusiva, e aí derrubam vocês. Tá? Bom, vamos passar aqui as causas extintivas. Está acabando o tempo, né? Mas dá para a gente correr um pouquinho. Bom, pagamento, eu já falei para vocês, né? É a causa extintiva por excelência. O que a Fazenda quer é que o crédito tributário seja extinto pelo pagamento, porque uma vez extinto pelo pagamento, você vai ter alcançado a finalidade do direito tributário, concorda? Constituiu o crédito, fez o pagamento, morreu o assunto. Agora, como é que eu provo o pagamento, gente? Como é que se paga? Como é que se paga, pessoal? A guia, professor. Então, aí, Patrícia, é o seguinte. A guia de pagamento paga é o que faz com, é o que desobriga você a pagar de novo. Porque, já disse para vocês, não adianta você pegar o valor do tributo e depositar na conta do Estado. Não é isso. Você tem que pagar uma guia que identifique que aquele tributo corresponde àquele lançamento, percebe? Aquele crédito. Se você pagar algo diferente disso, você não pagou aquele crédito. E o que desobriga você de pagar aquele crédito de novo é o comprovante de pagamento. Então, eu costumo dizer aos senhores que é muito importante hoje que vocês paguem o tributo através do banco, através de depósito, através de... Não paguem dinheiro, né? É muito comum, antigamente, o cara pegar o carnê de IPTU, ia lá no caixa do banco e pagar o carnê de IPTU no caixa do banco, percebe? Dá para fazer isso hoje? Dá para fazer. Só que e se você perder o carnê com autenticação bancária e a prefeitura cobrar de você de novo, o que você vai fazer? Mostrar o comprovante. Hã? Vou apresentar o comprovante que eu paguei. E você perdeu o comprovante? Eu puxo no extrato, uma microfilmagem. No... Mas você pagou em dinheiro. Ah, sim. Daí não tem como. Não tem como. Se você pagou em dinheiro, não tem como. Então, é por isso que eu estou falando para vocês, ó, se você for pagar um tributo, é melhor que você pague através do internet banking, né, do que você pague no caixa em dinheiro. Tá? Por quê? Porque se você paga em dinheiro no caixa do banco, se você perder o recibo, você não tem como provar mais. E é muito comum acontecer da pessoa pagar o carnê de IPTU com dinheiro, aí ia pedir uma coisa da prefeitura, a prefeitura fala, olha, em 2019 está faltando a parcela 3 de IPTU do seu imóvel. Aí você fala, não, mas eu paguei, a prefeitura, cadê o comprovante? Aí você vai na sua casa, pega o carnê com a chancela, leva na prefeitura, a prefeitura dá baixa. E se não tiver o carnê com a chancela? Se você pagou através do banco, você pede o extrato da conta e até o depósito, até o banco te apresenta até o comprovante de pagamento, né? Agora, se você pagou com dinheiro, perdeu Playboy. Tudo bem? Essa é a questão do pagamento, e é importante isso daí. É engraçado que no estado de São Paulo, hoje, você não consegue mais pagar, você tem que pagar através da conta. É interessante isso daí, né? Você não paga com o cheque. Uma vez eu fui fazer uma guia de TCMD lá, o cara foi pagar com o cheque, não pagava de jeito nenhum com o cheque, ficou desesperado, só pagou através de transferência. Beleza. 2, compensação. Tem outra coisa, gente. E o pagamento indevido?
pagamento e paguei o que não devia. Como é que eu faço? Ô, professor, tem alguns lugares que se você pagou, por exemplo, esses dias, meu marido pagou uma guia a menos. Uma guia... do Exército. Aí o cara falou e que não tinha o que fazer, que ele perdeu o Playboy. Como que é o negócio? Ele pagou uma guia Está cortando o seu áudio. a menos. Está cortando o seu áudio. Fala, Sara. Mas tá dando para ouvir? Tenta de novo, vai. Meu marido pagou uma guia a menos, Tá, certo? certo. Porque foi ele que gerou lá. E aí ele foi perguntar por que que não estava lá andando, o negócio, falou, não, você pagou a guia a menos. Sim. Agora você tem que ir lá fazer outro requerimento e pagar o valor completo. Só que o valor que você já pagou, você não vai poder receber de volta. O valor que você já pagou. Na verdade, você tem que pagar a diferença agora, né? Não, falaram que não, encerraram aquele. Mas aí foi no Exército, né? Eu já não sei também, porque daí é outros Paranauê, né? É verdade. É verdade. É verdade. Se você pagou a menos, o que você pagou está pago. A diferença você vai ter que pagar outra guia com juros e correção se tiver atrasado, tudo bem? Mas e se você pagou a mais? O que acontece? Você pagou a mais. Então, se você pagou a mais, você pode pedir de volta aquilo que você pagou a mais, tá ok? Isso se chama repetição do indébito tributário. Repetição do indébito, porque você pagou a mais do que você devia. Isso às vezes acontece, tá ok? Aí você pede de volta, a Fazenda Pública te devolve o que pagou a mais. Você pode pedir administrativamente, se a Fazenda Pública reconhecer administrativamente que você pagou a mais, ela te devolve. Se a Fazenda Pública não reconhecer administrativamente que você pagou a mais, ou que você pagou indevidamente, aí você tem que entrar com uma ação judicial, chamada ação de repetição do indébito tributário. Tudo bem? Aconteceu uma coisa interessante. Eu fui pagar o tributo, e era o IPTU. Aí eu fui pagar o IPTU do mês de junho. Só que daí o cara deu baixa no IPTU do mês de julho. Ele pagou o de julho e não pagou o de junho, percebe? Aí, quando eu fui pagar o de julho, foi que eu percebi que o de julho estava pago e o de junho estava aberto. Entenderam? Aí eu tive que pagar o de junho com multa. Porque, na verdade, eu paguei o de julho adiantado, né? Eu poderia fazer um pedido administrativo para pedir para considerar, né? Podia ter feito, mas era um valor de R$20. Eu falei, é melhor R$20 do que fazer qualquer pedido na prefeitura lá, concorda? Vai me custar mais caro pedir para a prefeitura me isentar esses R$20 do que pagar os R$20. Mas, e não está errado, né? Porque, veja só, eu paguei o de julho adiantado, mas eu não paguei o de junho. Então, quando eu fui pagar o de julho já estava pago. Só que para eu pagar de junho, aí eu já estava em mora. Então, aí me cobraram juros e multa porque eu estava em aberto de junho. Né? Tudo bem? Às vezes acontece de você pagar mais. Por exemplo, eu fiz isso esse mês. Tá? Eu tinha uma guia de previdência social. Eu tinha uma guia de 1.500 e uma guia de 800. Eu peguei a guia de 800
e paguei 1.500. Entenderam a besteira que eu fiz? Ou seja, eu paguei R$700 a mais. Então, o que eu faço agora? Eu espero compensar esse valor na guia que eu vou pagar esse mês, através da compensação. Porque, gente, o que é compensação? E aí eu já entro no assunto com vocês. O que é compensar? Compensar está aqui, ó. Eu tenho uma relação jurídica tributária. O sujeito ativo é o município, o sujeito passivo é o Ricardo. Agora, eu tenho uma outra relação jurídica de cunho indenizatório, em cujo sujeito ativo é o Ricardo e o sujeito passivo é o município. Então, ou seja, eu devo para o município tributo e o município deve uma indenização para mim. Pô, para que eu vou pagar para o município entregar o dinheiro da indenização, percebe? Dá para compensar? Vamos matar esse com esse? Vamos. Isso é compensação. Isso é possível de ser feito. Entenderam? Eu posso extinguir o crédito tributário através da compensação. Agora, a compensação, ela tem que ser aceita pela Fazenda Pública. Se a compensação não for aceita pela Fazenda Pública, você vai ter que pedir compensação judicial. E aí vai ser... É difícil pra caramba, tá? Mas é possível também. Por exemplo, nesse caso, eu paguei GPS de 800, eu paguei 1.500. Então, eu vou pedir para a Fazenda Pública, ó, em vez de pagar 800, eu paguei 1.500, eu tenho 700 de crédito. Eu não quero o dinheiro de volta. Pega a guia de 800 desse mês e deixa eu pagar 100 e matou. Entenderam? Não sei se a Fazenda Pública vai aceitar isso daí, tá ok? Isso é um assunto que eu vou ver esse mês agora lá com o meu contador. Porque quando eu vi a burrada que eu fiz, eu fui lá e printei tudo e mandei para ele. Falei, ó, fiz uma cagada, tá aqui. Pô, vamos compensar? O que vamos fazer? Ele falou, não, acho que dá para compensar, tá? Esse mês agora a gente vai discutir. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Gente, são 11h15 já, né? Melhor terminar a aula aqui, porque senão eu fico falando aqui, né? E semana que vem não teremos aulas, é isso? Não. É. Agora vai começar a sequência de feriados, hein? Mas, beleza. Bom, né? É bom? É bom, o povo não está tendo vida social, ou a gente estuda, ou a gente dorme, ou a gente tem vida social. No momento, eu estou preferindo estudar, minha vida social está 0, dormir 0, olheira está 10. Meditar. Medita um pouquinho para você dormir, entendeu? Tem que meditar, dormir. Tudo que é demais faz mal. Mas é uma fase, daqui a pouco, 1 ano e meio acaba. Você que pensa. Se você realmente quiser alguma coisa, depois que vir na faculdade, é aí que você começa a estudar. Não, Obrigado, viu, pela motivação. Eu vou tirar 1 ano sabático depois que eu acabar a faculdade, com certeza. Então, mas veja bem, tá tudo fresco, acabou a faculdade, vai tirar 1 ano sabático, foca no que você quer. Hã? Preciso, necessito. Nossa, Patrícia, eu aposto o dinheiro que você quiser. Cara, tá gravado, você não tira nem a pau, velho. A gente já tá comichando para fazer as coisas, professor. A gente fica assim, nossa, mas tem faculdade, nossa, mas tem CCC, nossa, mas tem isso aqui. A hora que acabar, a gente vai querer fazer as coisinhas que a gente queria, os cursinhos, as coisas. Não sei.